a gente ter a oportunidade de fazer bem a quem passa pela nossa vida, né? Aqui agora mesmo no Twitter, uma pessoa, a Leila, que ela é lá de Umuarama. A Leila é um ser humano muito sensível, uma grande artista. Inclusive eu tenho um quadro na minha casa de São José ensinando Jesus a trabalhar na carpintaria, um quadro grande. A Leila sempre foi um ser humano que, por ter sido encontrada por Deus através do meu ministério, sempre me apresentou aos outros com muito carinho. Ela se utiliza das redes sociais sempre com muito respeito a mim, e eu fico muito feliz de ver assim os resultados. Quando a gente percebe que a nossa vida tornou melhor a vida de uma outra pessoa. A Leila é um exemplo para mim. É um ser humano que eu sempre me lembro. Porque eu tenho os meus cansados. Hoje, por exemplo, foi um dia muito cansativo para mim. Eu levantei muito cedo, estou vindo de uma maratona de trabalho, não estou tendo tempo para muito descanso. Eu já fui para São Paulo, gravei o programa do Ratinho hoje à tarde, vim direto para cá. E às vezes esse cansaço todo, por exemplo, hoje, eu poderia muito bem... eu não vou lá fazer o programa não, já deixei um gravado. Mas minha gente, quando eu me lembro, isso para mim é uma regra de vida. Eu até falei aqui no último programa, né? Quando eu não estou aqui, porque realmente eu esgotei todas as possibilidades. A Canção Nova também tem os limites dela. Em outros tempos até teve mais. Nós estávamos por causa da crise, né? Sem muita equipe de trabalho. Às vezes a gente não conseguia gravar toda semana. A crise pegou mesmo a Canção Nova. Então, em algumas situações nós queríamos gravar o programa, os diretores, a equipe queria, mas nós não tínhamos recursos financeiros para manter a equipe nos muitos trabalhos e gravações que existem. E não é que a gente não quer vir, não é que a gente não quer fazer. Às vezes nós temos os nossos limites. Mas quando eu sei que esse estúdio está aqui à disposição para aquilo que nós fazemos toda quarta-feira, seja gravado ou seja ao vivo, eu não penso duas vezes em vir, ainda que seja extremamente cansativo para mim. Porque é uma oportunidade que a gente tem de permitir que Deus aconteça na vida das pessoas por meio da reflexão. Eu não tenho dúvida de que esta é a minha principal missão. Não é cantar, não é mesmo. Eu sei que a música ocupa muito meu tempo. E até mesmo quem vai aos meus eventos, eu sei que as pessoas querem me ouvir falar. Porque eu estou atado ao ministério de Jesus. Eu levo muito a sério o meu ofício de pregador. De ser uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar com a palavra. Ainda ontem mesmo, num show lindíssimo que nós fizemos em São Paulo, agradeço muito ao povo da Pauliceia. Nós tivemos ontem lá no Espaço das Américas, aquela casa linda, lotada. Falei sobre isso lá. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou, um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. E eu levo muito a sério essa palavra que está à minha disposição, através de tudo aquilo que eu sei do Evangelho, que eu estudo diariamente, e de tudo aquilo que eu estudei ao longo da minha vida. Tudo foi complementar, até os romances que eu li na minha adolescência, porque eu sempre fui um leitor voraz, sempre gostei de literatura. Quantas vezes um livro que eu li na minha adolescência, eu consegui trazer para o contexto das minhas pregações? E consegui unir aquele romance aos ensinamentos de Jesus ou aqueles personagens àquilo que eu estava precisando dizer? Nós não podemos desconsiderar que uma palavra nossa pode fazer viver o que está do outro lado.
E a gente sabe que o contrário também é verdadeiro. Nós muitas vezes matamos o outro com a nossa palavra. Nós matamos quando somos rudes, quando mentimos, quando somos grosseiros. Quantas vezes eu vejo a alegria de uma pessoa ir embora porque alguém perdeu a oportunidade de ser educado, só isso. A gente passa pela vida de tantas pessoas, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de sermos educados. Só isso. Não é fazer um discurso para o outro, não. É utilizar-se da gentileza. É você poder dizer de maneira delicada, até mesmo o que precisa ser dito de forma mais dura. Há uma forma mais elegante de dizer, de chamar a atenção. Então eu fico muito tocado quando vejo assim, que a nossa palavra está causando, quando a nossa missão está causando um benefício do coração do povo, né? Inclusive hoje eu acabei de receber aqui também um presente, queria mostrar. Ele é português, né? Querido Chair Raemani. Vem cá, meu querido, vem cá. Tá bonzinho? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Apresente para nós o seu livro. Este é um livro de poemas, refletindo em Você Deus, é português, né? versos para rezar. Isso, padre. Português, de onde? De Lisboa. Nasci em Lisboa, graças Terra a Deus. feia aquela sua. Né? Você sabe que eu sou apaixonado pela sua terra. Se pudesse, viraria um lisboeta, ainda que fosse por uns tempos. Quem sabe? Uma alfacinha. É verdade. Mas o Chair me procurou há muito tempo. Tem quanto tempo que você ficou? Foi em dezembro. Dezembro do ano passado. Eu te enrolei até quando? Foi em dezembro. Foi em dezembro, a gente foi conversando e mais ou menos em março, abril, o padre te entreguei o prefácio. A apresentação. É uma apresentação, justamente. Isso. Ele escreveu um livro de poemas que nos ajudam a rezar. Com certeza, padre. É um livro de poemas, eu vejo assim, bem providencial para ter falado do amadurecimento, do sofrimento, porque também na nossa vida religiosa nós sofremos. Nós temos os nossos sofrimentos que nos levam a amadurecer. E aqui neste livro, com esses poemas, nessas experiências sofridas, mas também de alegrias, eu fui pondo em versos formas que as pessoas também poderiam amadurecer e saber vivenciar os seus sofrimentos na sua vida cotidiana. Tive a honra de contar com a sua apresentação, desde já agradeço, porque um poeta, meu nome Chair quer dizer poeta, e um poeta sempre tem também poetas a seguir. O primeiro poeta é Deus, mas aqui eu tenho também o exemplo do Senhor como poeta vencedor nos seus sofrimentos, nas suas batalhas e no seu foco essencial que é a evangelização. Então, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar com você nessa obra e também pela oportunidade que você tem de oferecer ao povo a beleza que nos ajuda a rezar. Com certeza. E evangelização. É isso que eu quis exprimir aqui também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Que Deus o abençoe cada vez mais. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa utilizando-se dos recursos da beleza e trazendo para o contexto da religião. Porque às vezes o religioso, a linguagem religiosa, ela é feita de maneira tão apressada, tão sem zelo, que acaba ficando tosco, né? E ao invés de nos ajudar a rezar, pode até nos prejudicar. E é interessante porque a beleza, essa estética que os nossos olhos apreciam, ela também passa pelas atitudes. São as pessoas bonitas. Eu não estou falando de beleza física, não. Uma pessoa que você reconhece naturalmente elegante nos gestos, na maneira como fala, na maneira como acolhe o outro. Você sabe que eu vi isso muito no Japão quando eu estive lá. Eu não sei se os japoneses estão mais evoluídos do que nós,
do ponto de vista humano, espiritual. Pode ser até fruto mesmo do próprio sofrimento, né? O Japão é um país que sofreu muito. Mas eu fiquei impressionado de ver a reverência que um ser humano tem pelo outro, como são respeitosas as relações e como os encontros são emoldurados por reverências. Ali eu senti muito Deus. E você sabe que em muitos momentos eu me emocionei só de observar as pessoas. Não entendi uma palavra do que elas estavam dizendo. Mas eu ficava emocionado de ver como eram bonitas aquelas pessoas. É como se elas estivessem num outro nível de evolução. Já tivessem encontrado respostas que eu ainda estou procurando. Sabe, seres humanos já marcados por uma luz, por um jeito novo de ser. E eu desejo, cada vez mais a beleza faça isso com a gente. Provoque-nos o encantamento e naturalmente transforme-nos para que a gente também fique seres encantados e encantadores. É isso que o Evangelho faz. Na minha viagem à faixa de Gaza, tive a oportunidade de conhecer o Padre Mário, um ser humano que me encantou. As irmãs, então, de Teresa de Calcutá, que estavam lá naquele lugar, naquele abrigo, cuidando daquelas crianças, como me encantaram pela delicadeza, pela forma bonita com que escolheram viver ali. Sem dúvida, um aprendizado que a gente guarda para o resto da vida. A gente também precisa ser assim, provocar o encantamento por onde a gente passar. Bem, gente, eu quero me despedir dizendo que vai ser uma semana em que eu vou encontrar muitos de vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos nessas cidades que nós anunciamos aí. Quero contar com a sua oração neste tempo de muito trabalho. Final de ano nós estamos trabalhando muito. Conto com a sua oração. Conto também com a sua cooperação. Você que vai ao encontro conosco, que vai aos lançamentos. Lembre-se que é o lançamento da biografia, viu? Não sai de casa com esse balaio de produtos, não. Nem do Rodrigo, nem do meu, porque nós não vamos ter tempo. Porque às vezes a pessoa vai para o lançamento da biografia e leva aquele balaio de livros que ela tem em casa. Todos os livros do Padre Fábio de Mello. Todos os CDs do Padre Fábio de Mello. Não, pelo amor de Deus, vai, leva o seu coração, seu amor e a sua paciência com a gente. O autógrafo vai ser do livro, só aquele que está ali em cima da mesa, a biografia, viu? Ajude-nos. E se você vê um coleguinha lá na fila, já fala, Padre Fábio de Mello está muito cansado. Rodrigo Alvarez está muito cansado. É um autógrafo atrás do outro, é uma cidade atrás da outra, e a gente vai ficar, de fato, exauridos. Mas a gente quer receber a todos com muito carinho. E se as regras forem cumpridas, a gente vai ter tempo de atender todo mundo que estiver por lá. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Prepare o seu coração, muito em breve nós vamos ter o tempo do Advento, que é o tempo de conversão, um tempo intenso de conversão nas nossas vidas. Vamos fazer uma faxina na nossa alma, vamos fazer uma limpeza nas nossas gavetas espirituais, para que a gente retire todo o excesso que nos priva de ter esse olhar bonito, de ser um ser encantado e de ter cada vez mais uma visão mais ampla das situações e das pessoas, para que a gente possa viver bem. Afinal de contas, seguir Jesus é a gente ser parecido com Ele. É a gente ter um coração semelhante ao dele. É isso que nós queremos. Um coração semelhante ao dele. A começar pela maneira como nós olhamos. Esse olhar que vai ficando cada vez mais amplo, menos preconceituoso, muito mais amoroso. Mais certo do que é certo, do que é errado, mas ao mesmo tempo também paciente com aqueles que escolheram diferente de nós. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor
A doação ao outro nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim: você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício é: eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem.
Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for planificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta. Vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for,
mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos.
Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração
a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite,
que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado. A medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano. Ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse: não. Fiquei pensando, né, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse: eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Tá certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito, e que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades, nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você. E aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer,
ou você escolhe involuir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. Eu posso ir muito além, mas eu não posso me esquecer que esse além é aqui dentro. Eu não estou falando de um além que me joga para fora, é o contrário. É de um além que me joga para dentro, é aqui dentro o meu além. Eu ainda não alcancei tudo de mim, e estou alcançando. Um pouco a cada dia. Às vezes alguns acontecimentos aceleram essa busca, essa conquista. Por incrível que pareça, quando a gente sofre, quando a gente precisa recrutar dentro de nós as forças que a alegria não pede, que a alegria não solicita, quando nós precisamos recrutar dentro de nós tudo aquilo que nos chega pela força da dor, da renúncia, aí eu vou galgando cada vez mais esse monte do além, que é aqui dentro. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que nós somos preguiçosos demais. Nós estamos muito acomodados, né? Tem sido uma característica dos nossos dias as pessoas viverem com o mínimo. Alcançam o mínimo de satisfeitas com aquilo que já alcançaram. Satisfeitas não, né? A angústia vai sendo cumulativa. Mas é muito comum você encontrar pessoas que se nivelam por baixo, que se acostumam com os defeitos que têm, que não se desafiam o suficiente para se tornarem melhores naquilo que fazem. Então ficam distantes do pódio do primeiro lugar, que é, na verdade, uma metáfora da aprovação da vida. O verdadeiro cristão é aquele que, mediante os desafios da própria vida, não precisa nem ir buscar, viu? Eles acontecem naturalmente. O verdadeiro cristão se coloca diante desses desafios como um atleta diante do novo recorde que ele precisa bater. Não é lamentando, não é chorando, não é esperando, não. É treinando que esse recorde seja batido. É assim que a gente vai além. Um além que nos joga para dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Lembrando que neste mês nós temos o acampamento da Divina Misericórdia. Que dia que vai dar? É 21 e 22 ou 22 e 23? 22 e 23. Ah, está aqui. 22 é o sábado. No dia 22 eu vou ter a missa à tarde, não é isso? Às 16 horas, no sábado à tarde. E no domingo de manhã nós vamos ter uma sessão de autógrafos do lançamento do CD Clareou. E embora seja um CD da Sony Music, onde eu estou, né, há alguns anos já, é a Sony que cuida do meu trabalho musical, mas este ano nós vamos ter uma parceria muito interessante com a Canção Nova. A Sony preparou um produto especial para a venda da Canção Nova, para que ele custasse menos e a Canção Nova pudesse ajudar, ou melhor, pudesse ter no meu CD uma ajuda para fechar as contas do mês de abril e depois na continuidade da venda. Então,
o CD Clareou vai ajudar a clarear aqui um pouquinho a situação financeira da Canção Nova. Nós estamos muito felizes com essa parceria, com essa oportunidade que nós temos. Eu já, graças a Deus, ajudo a Canção Nova. Esse meu trabalho, tudo o que eu faço aqui é para a Canção Nova. Não tenho nenhum rendimento, né? Não tenho absolutamente nada. É só uma doação muito, muito feliz mesmo. Não falo para me vangloriar, não. A Canção Nova faz muito mais por mim do que eu por ela. Mas é o pouco que eu posso fazer. A venda das minhas palestras, os meus livros, tudo isso é uma maneira que eu tenho de ajudar. Sobretudo as palestras, porque são direitos cedidos à Canção Nova. Eu não recebo nada. Uma forma que eu tenho de estar aqui também como sócio colaborador. E além do nosso programa, que graças a Deus desperta em muitas pessoas pelo Brasil afora, e por que não dizer de outros lugares como Angola, Portugal, por onde eu já tive a oportunidade de ir, e de ver a força da Canção Nova. Também Moçambique, Cabo Verde, são muitos os lugares que a gente chega e nós sabemos que ali a Canção Nova já deixou um fruto. Então o programa, chegando a tantos lugares, desperta também muitas pessoas. Então no domingo da Festa da Misericórdia de manhã, você que comprar aqui o CD, nós vamos ter a oportunidade de autografá-lo para você levar de repente para alguém que você gosta. Vamos aproveitar essa festa bonita demais, que tão bem faz ao nosso coração, para lançar esse CD e pedir que a Divina Misericórdia venha abençoar este novo tempo da minha vida que esse CD representa. Você sabe que quando eu fui convidado a fazer o CD, eu não tinha vontade de fazer não, de verdade. O ano passado, quando a Sony falou, vamos fazer um novo CD no início do ano, padre, eu não queria, não tinha nem propósito de fazer um CD esse ano. E de repente eu ouvi uma música que chama-se Prece, a Nossa Senhora, feita por uma compositora do Rio de Janeiro, que eu tinha recebido no WhatsApp. Eu me lembro que eu recebi no início do ano, foi até, acho que foi no primeiro dia do ano, naqueles dias que segue ali, aquele tempo meio morto, né, da nossa vida. Eu me lembro que aquela música de Nossa Senhora fez tão bem ao meu coração, mas tão bem, e eu comecei a querer fazer o CD ali, naquele momento que eu recebi a música. Foi a primeira música que eu pensei, pronto, meu CD está nascendo. Eu quero gravar essa música. Mas não tinha a menor ideia de quem era a compositora daquela música. Uma voz bonita, né? E que foi só um áudiozinho do WhatsApp que alguém mandou. Não me recordo quem foi que mandou. E eu sei que eu comecei a distribuir, mandar para muitas outras pessoas. E aí, pesquisei, descobri que aquela menina se chamava Lilian. E ela não era uma compositora de músicas religiosas, não. Eu descobri que ela cantava uma boa música popular brasileira, boa mesmo, muito talentosa, com muito bom gosto na escolha do repertório dela. E aí, pesquisando aquela menina, por acaso comentei com a Alice Venturi, que é a menina que fez a foto desse livro, essa capa minha. Essa foto foi ela que fez um show meu lá em Curitiba. E ela me contou que conhecia a Lilian. E coincidentemente, aí tudo bem, passou, ela me disse que conhecia a menina. A Sony, quando eu mostrei a música para a Sony, ela já buscou as autorizações. E coincidentemente um dia, a Alice mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim, que bom que você vai gravar a música da Lilian. Ela está aqui do meu lado muito feliz. Aí levei um susto, né, naquela associação. Ela está com a Lilian naquele momento. Eu também não sabia que ela já tinha autorizado eu gravar. E aí, qual foi a minha surpresa? Que a Lilian gravou um áudio naquele momento, que ela estava com a Alice, dizendo assim, padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido, ele achou bonita, mas eu pensei, nunca vou cantar essa música porque ela não vai caber dentro do meu show, meu público não vai entender. Eu, cantora de música popular brasileira, cantando uma oração à Nossa Senhora.
E quando eu gravei naquele show, que é o resultado do áudio que eu tinha, era de um show que ela fez ao vivo. Eu não imaginava que ela seria bem aceita pelo meu público, como foi, ela disse. Durante o momento em que eu cantei, aquele silêncio, um silêncio respeitoso, muitas pessoas emocionadas com a música. E foi uma surpresa muito grande para mim. Mas quando eu recebi o pedido da Sony dizendo que o senhor queria gravar, para mim foi uma confirmação de Deus e uma emoção muito grande. E agora eu digo para o senhor por quê. Quando eu fiz a música, eu mostrei para o meu marido, ele achou muito bonita, eu pensei que jamais iria cantar aquela música, mas eu disse para ele assim, engraçado, eu fiz essa música pensando no Padre Fábio. Foi um presente de Nossa Senhora para mim. Ela não sabia como fazer chegar a música a mim. A música chegou para mim sem também que fosse endereçado por ela. O meu CD começa a nascer a partir daquela música, o meu desejo de querer gravar. E eu digo para você, porque 2016 foi um ano muito difícil para mim, muito pesado. Eu passei por momentos muito tortuosos. E eu fiquei bastante abatido. Eu cheguei ao final do ano com um fardo considerável sobre os ombros. Um desconforto na alma e eu não tinha vontade de gravar. Ia muito mais viver a minha reclusão, já tinha decidido que iria começar o ano sem eventos, eu queria e precisava de um tempo de mais solidão, de mais silêncio, estava pronto para fazer isso, e de repente aquela música, quando você ouvir a música Prece, você vai entender por que eu estou dizendo isso, é uma letra muito simples, de um ser humano pedindo que Nossa Senhora lhe conceda colo. Era tudo o que eu precisava, que Deus me desse naquele momento, que Ele me desse um colo. Que Ele me consolasse das minhas angústias, que Ele me livrasse das minhas aflições. E eu não estou contando essa história para você ficar com pena de mim, porque eu não gosto disso não me sinto vítima não. Eu não tenho nenhum problema com as dificuldades que a vida me dá. Só que na hora a gente chora, a gente esperneia, né? Eu não fico reclamando, eu não vinha para cá reclamar da minha vida e ficar dizendo para vocês que está difícil, que está isso, está aquilo, não. Não é da minha conduta. Mas como naquele momento a música era tudo o que eu precisava dizer, eu lembro que eu ouvia aquela música, minha gente, assim, sabe quando você põe no repeat e fica 30 vezes tocando? Às vezes eu chorava, como se ela pudesse lavar o meu interior de tudo aquilo que estava sendo difícil para mim. Engraçado que ela provocava a mesma coisa nas pessoas para quem eu enviei. Eu já comecei a receber tantos testemunhos positivos em relação a essa música, tanta gente me dizendo, padre, como é bonita essa música, quem é que canta? Todo mundo, a primeira coisa, né? Quem que está cantando? Eu não sei também não. Recebi, não sei quem é que está cantando, só sei que ela me fez muito bem e a partir dela o meu CD novo começou a nascer. Então esse trabalho que nós vamos ter aqui na Divina Misericórdia é para mim o retrato de um novo tempo. Eu acho que a música, a gente só tem o direito de cantar uma música depois que de fato ela teve um sentido para nós. E o que foi interessante é que eu acabei buscando outras canções que pudessem ter também, que pudesse ser um pouco a leitura do meu momento. Porque a pessoa quando escuta um trabalho, ela vai perceber se há verdade ou não. Se aquilo que a gente está cantando fez sentido para nós ou não. Isso para mim é uma regra de vida. A música religiosa, um cantor de música popular brasileira, ele pode cantar do jeito que ele quiser. Se ele for um bom intérprete, bonito, ele vai ter o público dele. Às vezes nem intérprete só canta, né? Não tem o dom de interpretar as palavras, só canta. Alegra todo mundo e aí faz sucesso. Mas nós que trabalhamos com a música religiosa, se você não ouve Deus quando a gente canta, você não acredita. Não tem efeito. Todo e qualquer cantor religioso, se a pessoa não ouvir Deus através de nós, o nosso trabalho é infértil. Pode cantar bonito, pode ser afinado, mas se não tiver a alma, a verdade,
A experiência que a música nos proporciona, dificilmente a gente vai conseguir atingir o coração de alguém. Mas é isso, eu compreendo a música sim, como uma oportunidade que eu tenho de Deus chegar até o coração das pessoas. E eu agradeço muito por estar aqui na Festa da Misericórdia, com este novo trabalho, retrato de um tempo muito especial, muito doído, mas muito especial na minha vida.